Boa noite. Boa noite. José Dirceu e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, são indiciados por corrupção e lavagem de dinheiro. Marcelo Odebrecht diz à CPI da Petrobras que não tem o que dedurar e não fará delação premiada. Dilma se reúne com Eduardo Cunha pela primeira vez desde o rompimento em julho. O jurista Hélio Bicudo, fundador do PT, entra com pedido de impeachment da presidente. Alckmin e Haddad anunciam o início das obras para construir 14 mil moradias com investimento privado. Papa Francisco autoriza padres a perdoar mulheres que abortaram e confessaram o arrependimento. O governador Geraldo Alckmin e o prefeito Fernando Haddad anunciaram hoje o início das obras da primeira parceria público-privada de habitação social do país. O modelo pretende construir 14 mil unidades habitacionais com investimentos privados de R$1 bilhão. O objetivo é beneficiar principalmente quem trabalha na região central de São Paulo. O primeiro prédio da parceria público-privada da habitação social será construído neste terreno, na rua São Caetano, no centro da cidade. Serão 126 unidades, que devem ficar prontas até outubro do ano que vem. O projeto será destinado a famílias que ganham até 6 salários mínimos e trabalham na região central. E é um grande programa de requalificação urbana, trazer as pessoas de volta para morarem no centro expandido de São Paulo, mais perto do emprego. Aqui quase 1/5 dos empregos da cidade estão aqui na chamada subprefeitura da Serra. A empresa vencedora da concorrência do primeiro lote será responsável pela construção das primeiras 3.683 unidades, de um total de 14 mil. A PPP foi lançada em fevereiro de 2013 e previa a construção de 20 mil unidades. Não é atraso. E você vai dando a ordem de serviço, tem um cronograma à medida que vai viabilizando o terreno. Durante a coletiva, o prefeito Fernando Haddad voltou a negar que pretende congelar o plano de redução de velocidade de 40 km por hora em algumas vias da cidade no ano que vem, durante o período eleitoral. Ele já havia usado o Twitter para dizer que nunca tomou esta decisão. Todos os indicadores são favoráveis. Está caindo a lentidão e caindo o número de acidentes com vítima. Então, por que alterar um programa que está dando certo? Na saída do evento, Haddad também foi cercado por comerciantes da Feira da Madrugada, que são contra a concessão da área para a iniciativa privada. Eu posso revogar a licitação. Eu tenho que entregar para a União. Mas nós somos 4 mil trabalhadores, prefeito. Fazer uma gestão compartilhada com a gente. O prefeito ele posicionou a gente que ele está seguindo a lei, porque a área é determinada pela União que seja feita uma licitação. Mas nós estamos pedindo um diálogo entre a prefeitura, a União e os comerciantes, coisa que nunca houve. São Paulo, a maior cidade do país, é uma metrópole de contrastes. Cada bairro tem uma realidade diferente, com características muito próprias. Das tradições históricas às manifestações culturais, esses lugares têm bons motivos para encher de orgulho os moradores. Entre todos os paulistanos, quem é o mais bairrista? Na Moca, eu acho que eles são muito bairristas. A Moca, realmente, eu acho que é bem bairrismo mesmo. É, parece que é unanimidade, mas não pense que é só o moquense, não. Quem é de Santo Amaro, como José Carlos, também tem um orgulho do bairro que, olha... O santamarense, ele criou assim esse amor muito grande pelo bairro devido a essas tradições que se encontram aqui, né? Isso é verdade. Santo Amaro tem pontos culturais conhecidos na cidade toda, como a estátua do bandeirante Borba Gato, o Largo 13 de Maio, a Catedral. É que até 1935 a região era um município autônomo. A Casa Amarela, na Praça Floriano Peixoto, era a antiga sede da prefeitura. Por isso tudo, o Rafael enche a boca para dizer: nascido aqui no bairro, sempre morei aqui e pretendo também ficar até o resto da minha vida nesse bairro. A gente costuma dizer que se todo o bairro fosse como Santo Amaro, a cidade seria melhor. Se tem pontos culturais demais em Santo Amaro, aqui em Pirituba, na Zona Norte, tem de menos. É disso que piritubanos como Vanderlei reclamam. E olha que cultura popular aqui não falta, não. Diferentes linguagens do rock, samba, pagode, vai até pro funk. Moradores como o Vinícius acabam tendo que se encontrar perto de lugares referência, sabe? Tipo o Hospital Psiquiátrico Pinel ou ao lado da estação de trem. E não é por isso que eles deixam de contar vantagem.
tem lugar para andar de skate, tem parques, né? Então o pessoal geralmente gosta muito de vir para cá. O pessoal costuma falar que quem vem para cá não quer sair. Hoje ele está fechado, mas o Museu da Independência, assim como aqui o parque, são motivos de orgulho para o paulistano. Só que aqui no Ipiranga, o ipiranguista acaba se apropriando desse monumento, vê só se pode, para ter orgulho do próprio bairro. Mas fala a verdade, é difícil ter um lugar como esse no quintal e não ser bairrista. Eu adoro esse lugar aqui, final de semana, que é essa tranquilidade, é muito gostoso. Quem tem mais direito de se orgulhar é a dona Neuza. É que o bisavô dela trabalhou na construção do museu. Eu tenho muito orgulho de fazer essa caminhada todo dia e plantei uma árvore em homenagem a ele, aqui no bairro. O Colégio Jatobá, em Santo André, no ABC Paulista, é reaberto depois que 56 crianças da escola passaram mal e foram internadas. O colégio retomou as aulas, mas a cozinha segue interditada e deve passar por reforma para adequações sanitárias. O médico infectologista contratado pela escola ainda não detectou a causa do problema. A vigilância sanitária da cidade encontrou uma bactéria que causa infecções gastrointestinais nos exames de 4 alunos e um funcionário. O órgão liberou a reabertura do colégio depois que foram comprovadas medidas como a desinfecção dos ambientes e dos reservatórios de água. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, foi indiciado pela Polícia Federal na Operação Lava Jato em 4 crimes: formação de quadrilha, falsidade ideológica, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, há fartos indícios de que Dirceu e pessoas ligadas a ele receberam dinheiro de corrupção vindo da Petrobras. Também foram indiciados o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e outras 11 pessoas. Agora, o Ministério Público vai avaliar se oferece denúncia. Em caso positivo, o juiz Sérgio Moro decidirá se abre uma ação penal. Deputados da CPI da Petrobras ouvem o empreiteiro Marcelo Odebrecht em Curitiba. Ele nega que fará acordo de delação premiada. Marcelo Odebrecht não quis comentar a investigação da Operação Lava Jato, alegando que ela está em andamento. Preso desde 19 de junho, o empresário é réu no processo sobre a corrupção na Petrobras. Ao negar que vai fazer delação premiada, ele disse que tem valores e citou casos de sua família. Desde criança, quando lá em casa minhas meninas tinham uma discussão e falavam, tinha uma briga, e um dizia, olha, quem fez isso? Eu diria o seguinte, eu talvez brigasse mais com quem dedurou do que aquele que fez o fato. Primeiro, para alguém dedurar, ele precisa ter o que dedurar. Esse é o primeiro fato. Isso eu acho que não ocorre aqui. Segundo, tem uma questão do valor moral, ainda que alguém tivesse. Questionado se tratou com a presidente Dilma Rousseff e com o ex-presidente Lula de assuntos da Petrobras e da Odebrecht, ele disse que provavelmente tratou, mas que não se lembra de nenhuma conversa específica. E é provável que, se eu encontrar com um amigo, um empresário, um político, qualquer um, venha à tona o tema Petrobras, o tema Odebrecht. É nada que natural e provável que com qualquer pessoa esse tema venha. Marcelo Odebrecht disse ainda que a investigação está causando desgaste desnecessário. Eu acho que o país, e como todos nós, devíamos cuidar melhor, tanto da Petrobras, da imagem da Petrobras, quanto da imagem das empresas nacionais. Outros executivos da empreiteira não quiseram responder aos parlamentares da CPI. A presidente Dilma Rousseff se reuniu hoje à tarde no Palácio do Planalto com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. Foi o primeiro encontro dos dois desde que Cunha anunciou o rompimento com o governo em julho. Depois da reunião, o deputado disse que a presidente está preocupada com a tramitação de projetos de lei que podem aumentar os gastos do governo e, consequentemente, o déficit do orçamento de 2016, anunciado ontem. Cunha também disse estar aberto ao diálogo com o Planalto, apesar do rompimento. Não, ela não me fez propriamente um pedido, ela debateu a situação e pediu o apoio para que medidas possam ser feitas para que a gente possa ter uma solução estrutural para o processo. Não necessariamente aumentar impostos, ela não me pediu em nenhum momento nada que possa aumentar impostos, nada absolutamente disso.
E o presidente do Senado, Renan Calheiros, diz que não cogita devolver o orçamento de 2016 ao Palácio do Planalto. O pedido havia sido feito pela oposição, que alega que o papel do governo é enviar ao Legislativo um orçamento com equilíbrio entre receitas e despesas. Ontem, o governo apresentou uma proposta de orçamento para o ano que vem, que já prevê um déficit de mais de 30 bilhões de reais. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O procurador do TCU, Júlio Marcelo de Oliveira, está depondo na Comissão de Assuntos Econômicos, explicando por que é que o TCU está cobrando as pedaladas fiscais de Dilma. Uma das explicações que ele deu é que, para arrumar dinheiro para usar em programas que ela usou como propaganda eleitoral, ela teve que fazer as tais das pedaladas. Isso é muito importante, porque o que acontece é o seguinte: a lei de responsabilidade fiscal declara como obrigação o governo fazer um orçamento equilibrado. Não pode gastar mais do que arrecada. As pedaladas foram uma forma de driblar isso e a Dilma está ganhando tempo lá no TCU para ter de explicar isso que o procurador está falando lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Como não deu certo, mas também ela está enrolando, ela resolveu apelar para a tal da CPMF, mudou o nome para CIS e foi um descalabro, uma demonstração de que o Jornal Estado de São Paulo está certo quando disse em editorial que a grande habilidade que a presidente tem demonstrado é de conseguir piorar alguma coisa que está muito ruim. E o ex-ministro Delfim Neto, que já foi conselheiro do Lula e da própria Dilma, em artigo seu no Valor Econômico, disse que é preciso ter cuidado para que o próximo passo dela não seja o precipício. Na verdade, a Dilma ainda parece distante do precipício, mas é bom que se diga que essa atitude de desafiar a lei de responsabilidade fiscal, mandando um orçamento ilícito, porque descumpre a lei ao não promover o equilíbrio, ao declarar a incompetência do governo de arrecadar o suficiente para pagar as suas contas, esse gesto, posterior às pedaladas, posterior à tentativa malfadada de recriar a CPMF com o nome CIS, é definitivamente uma molecagem. Pode ser até que não esteja prevista na lei da responsabilidade, que pode levar ao impeachment, mas não deixa de ser uma irregularidade grave, porque o orçamento é a lei mais importante de qualquer governo e não se pode passar em vão por cima da lei de responsabilidade fiscal. É isso aí, estarei de volta na quinta-feira, porque não comentarei na sexta, mas na quinta, esta semana. Direto ao assunto, em tela. 2 ônibus foram incendiados ontem à noite na favela Alba, na zona sul de São Paulo. Não houve feridos. O incêndio começou depois que um grupo de moradores interceptou um veículo na rua Alba e exigiu que o cobrador, o motorista e os passageiros descessem. Em seguida, vinha outro ônibus que também foi parado. Os 2 foram atravessados na via e incendiados. A polícia militar dispersou o grupo e ninguém foi preso. A suspeita é que os ônibus foram incendiados em protesto pela morte de um morador da região que teria participado de um assalto. Por causa do incêndio, 13 linhas de ônibus foram desviadas e 10 pontos estão sem atendimento. O preço do botijão de gás aumenta a partir de hoje. Segundo a Petrobras, esse é o primeiro reajuste desde dezembro de 2002. Os botijões de 13 quilos foram reajustados em 15% nas refinarias. Segundo o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás para o Consumidor Final, os aumentos vão variar entre 9,5% e 17%, de acordo com o local de entrega. Antes do reajuste, o preço médio do botijão do gás de cozinha no país era de R$ 46. O novo valor garante à Petrobras uma receita extra de 105 milhões de reais por mês, considerando a venda média mensal de 35 milhões de unidades.
Bolsas na China caem após 2 pesquisas mostrarem que o setor industrial do país está passando pela pior desaceleração em vários anos. Ainda na Ásia, as bolsas de Tóquio e Hong Kong também recuaram hoje, seguindo o mercado chinês. Os dados fracos da indústria chinesa refletiram no resto do mundo. Na Europa, as bolsas de Londres, Frankfurt, Paris, Milão, Madrid e Lisboa tiveram perdas entre 2% e 3%. Aqui no Brasil, a Bovespa fechou com queda de 2,46%. Hoje o dólar teve mais um dia de alta e fechou cotado a R$ 3,69. Mais cedo, a moeda americana chegou a bater os R$ 3,70. Durante a audiência na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que é evidente que a casa não está em ordem e afirmou que o país tem de crescer e aumentar o nível de confiança na economia para não ver o dólar disparar. As transmissões ao vivo pela internet se popularizam graças a novos aplicativos para celulares. Agora, com o smartphone, qualquer um pode, em tempo real, gerar áudio e vídeo através do aplicativo Periscope. Do estúdio em Moema, ao vivo para o mundo. Às vezes o cara tá lá no Japão, curiosidade, e entra a banda Polaris, assim. É um meio bem pouco viciado, assim, então tem muita diversidade, assim, de pessoas que entram. Os ensaios da banda Polaris nunca mais foram os mesmos depois que eles passaram a usar o Periscope. Uma metodologia, assim, para você adquirir público, né? Porque normalmente você precisa de uma forma de divulgação. O legal do Periscope é que qualquer um pode acessar. Uma coisa que é legal é que pessoas que não vão ao show, elas têm acesso ao nosso show, aos nossos ensaios, né? Ensaio não é um negócio que a galera vem ver, né? Para fazer a reportagem, é claro, eu tenho que aprender a mexer no Periscope. Por isso eu estou aqui com o Thiago Lopes, que tem mais de 3 milhões de corações. Daqui a pouco ele vai explicar o que são os corações. Também mais de 5 mil seguidores no Periscope. Então vamos começar a minha transmissão. Eu baixei o aplicativo no celular. Estamos nós dois aqui na minha transmissão. E o que começa a acontecer? As pessoas começam a aparecer, é isso? As pessoas vão começar a entrar e eu recebi uma mensagem que você está ao vivo. Ó, vou compartilhar, vou entrar na sua live e vou compartilhar com os Aí o Thiago Lopes entrou. Agora eu convidei os meus seguidores, eles também estão chegando. Aí tá chegando o pessoal para assistir a entrevista. E os corações, o que são? Você falou que tem 3 milhões, né? Os corações medem a aprovação do Periscope. A aceitação dele perante ao público. Tiago, que é ator, faz as próprias transmissões da sala de casa. Tem iluminação e inventa quadros. Até um personagem de filme aparece para brincar com os seguidores. É ao vivo e a resposta é instantânea, porque a mesma pessoa que tá ali para te elogiar, falar que você tá levando alegria para ela, tem outra pessoa que tá ali para te criticar e falar algo mal de você. E você tem que estar aberto para receber qualquer crítica a qualquer hora. Os vídeos ficam no ar por apenas 24 horas. Além de transmitir, também é possível assistir a pessoas do mundo todo, como uma rádio no Alasca. Ou amigos preparando uma festa no Peru. Mas como toda rede social, o Periscope também tem seus perigos. Nesta transmissão, um rapaz parece estar usando droga. Tem problema de direito autoral, tem problema de transmissões de vídeos adultos, né? É um app público, né? Aberto para crianças e adultos. Mas existem tecnologias que identificam partes do corpo humano, identificam vídeos que seriam conteúdos adultos e flagueiam ele, né? Marcam ele e as pessoas podem denunciar, a própria equipe do Periscope pode retirar esse vídeo rapidamente. Então é algo que preocupa, obviamente, mas eu sou bem otimista que é algo que eles vão resolver. O tempo virou aqui na capital paulista neste primeiro dia de setembro. A terça-feira até começou quente, os termômetros marcaram 31 graus no final da manhã, mas os ventos mudaram de direção no meio da tarde e as temperaturas despencaram. Neste momento só faz 18 graus aqui na cidade. Essa mudança brusca, porém, não trouxe muita chuva, não. Ela foi bastante isolada. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão. A previsão para esta quarta-feira é de tempo fechado, não só aqui em São Paulo, como em boa parte do litoral do sul e do sudeste do país.
é que uma frente fria que avança pela costa do Brasil espalha muita nebulosidade nessa área em azul, desde o litoral catarinense até o litoral sul do Rio de Janeiro. Nessas outras áreas em verde, que pegam o oeste gaúcho até o sul do Espírito Santo, o dia não fica totalmente fechado, mas a chuva vem e vai. Na costa nordestina, chuvas passageiras, sendo mais intensas ainda no sul da Bahia e entre Sergipe e Alagoas. Nas outras áreas do país, não temos muitas mudanças e a máxima ainda atinge os 38 graus em Teresina, 39 em Palmas e 40 graus em Cuiabá. Em São Paulo, a frente fria que falamos não influencia muito tempo no interior, mas na faixa leste o céu fica bastante nublado e as temperaturas amenas. No litoral, máxima amanhã só de 19 graus em Santos e de 20 em Caraguatatuba. Aqui na capital paulista, os próximos dias prometem mais mudanças. Amanhã faz friozinho, mínima de 14 e máxima só de 22 graus. E já esquenta na quinta-feira, 26 graus à tarde, apesar de ainda termos previsão de chuva. Na sexta, as temperaturas chegam à marca dos 27 graus, mas tudo indica que elas voltam a despencar durante o feriadão. O jurista Hélio Bicuda, o fundador do PT e um dos símbolos da luta pelos direitos humanos, entra com pedido de impeachment da presidente Dilma na Câmara dos Deputados. Aos 93 anos, Hélio Bicudo afirma que o país está mergulhado numa profunda crise e que a atual situação econômica é, na verdade, uma crise moral. Para Hélio Bicudo, Dilma cometeu crime de responsabilidade. Ele cita as chamadas pedaladas fiscais, manobras contábeis para adiar pagamentos e usar bancos públicos para cobrir dívidas. Refere-se também à investigação do esquema de corrupção na Petrobras e diz que o fato de a Polícia Federal ter chegado a pessoas próximas à presidente significou a desconstrução de sua aura de profissional competente e ilibada, criada por marqueteiros muito bem pagos. Hélio Bicudo destacou-se durante a ditadura na defesa dos direitos humanos e no combate ao Esquadrão da Morte. Participou da fundação do PT em 1980 e deixou o partido em 2005, no escândalo do Mensalão petista. Foi vice-prefeito de São Paulo na gestão Marta Suplicy, de 2001 a 2004. O jurista falou sobre o pedido de impeachment em entrevista à Rádio Jovem Pan. Eu acho que nós chegamos a um momento de maior maturidade no exercício da função pública, né? Sim. E assim, eu acho que a população brasileira pode exigir daqueles que estão na posição de comando, de mando, né? uma atuação mais clara, mais visível, né? Mostrando que o que se procura no exercício da função pública não é a satisfação pessoal, é a satisfação do bem público. A Câmara dos Deputados já recebeu 17 pedidos de impeachment de Dilma. O presidente Eduardo Cunha determinou o arquivamento de 5. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Autor do mais novo pedido de impeachment protocolado na Câmara contra Dilma Rousseff, o jurista Hélio Bicudo foi durante 25 anos um petista de mostruário. Bicudo foi deputado federal pelo PT, foi vice-prefeito de São Paulo na gestão de Marta Suplicy. Na década de 80, Hélio Bicudo chegou a concorrer ao cargo de vice-governador do estado de São Paulo numa chapa encabeçada por Lula. Nessa época, o PT era outro partido, um partido sem dinheiro. Hélio Bicudo e Lula percorriam o estado pedindo votos em carros emprestados. Hélio Bicudo deixou o PT em 2005, logo depois que estourou o escândalo do Mensalão. Promotor público, cultor da moralidade administrativa, Hélio Bicudo percebeu ali que aquele partido que ele imaginava existir era, na verdade, a falta de ética que ainda não tinha chegado à chave do cofre. É esse personagem que está pedindo a abertura de processo de impeachment contra Dilma na Câmara dos Deputados. Bicudo sustenta que Dilma cometeu crime de responsabilidade. Ele cita a maquiagem feita nas contas públicas para passar a impressão, na época da campanha, de que as finanças públicas estavam em ordem. Ele cita também a Operação Lava Jato, cita a ruinosa compra da refinaria de Pasadena, no Texas, numa época em que Dilma era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Bicudo cita também os indícios de irregularidade no financiamento da campanha de Dilma Rousseff. Sempre que queria desqualificar o debate sobre impeachment, até aqui o PT dizia que isso era coisa de golpistas.
Esse novo pedido protocolado na Câmara pode até não proliferar, mas vai ser muito difícil para o PT qualificar Hélio Bicudo como um golpista. Considerando que depois do mensalão veio o petrolão, quem olha para trás e vê aquele movimento feito por Hélio Bicudo lá atrás, há 10 anos, percebe que o que aconteceu ali foi mais ou menos como se um navio tivesse abandonado os ratos. Boa noite. Está aberta em São Paulo, no Expo Center Norte, uma feira para o setor de energia solar. O evento vai até quinta-feira. Foi-se o tempo que um telhado era só um telhado. Hoje, nem a sombra do estacionamento é apenas uma sombra. São todos geradores de energia limpa e barata. Energia que vem do sol. Basta receber. Se as placas fotovoltaicas não são bem uma novidade no Brasil, a previsão é que elas dominem os nossos tetos nos próximos anos. Isso para o bem do meio ambiente, também para o bem do nosso bolso. E para fazer uma comparação, a líder nesse mercado, a Alemanha, tem 70% da captação de energia solar e o Brasil menos de 1%. Por isso, pode se acostumar com esse visual. São placas e mais placas de tamanhos diferentes e tecnologias vindas de diferentes partes do mundo. O organizador desta feira em São Paulo diz que o Brasil está só no começo desse processo. Com tanto sol e tanta gente, todos só falam e acreditam no potencial do mercado brasileiro, diz ele. De olho nessa oportunidade, empresas estrangeiras trazem de lá para cá sua tecnologia. E também nascem companhias nacionais como esta, que tem o foco no consumidor final. O que precisa? Uma área plana de no mínimo 20 metros quadrados para colocar 8 placas. Além do equipamento, a empresa oferece também a ligação com a concessionária. Esse processo junto à concessionária, ela tem que entender que existe um consumidor numa certa região gerando energia, porque eventualmente você vai poder fornecer energia para a concessionária. O final do processo de homologação é a troca do seu medidor. Ele troca um medidor unidirecional por um medidor bidirecional, ou seja, um medidor que mede a entrada de energia da rede e a saída de energia que você está gerando. Segundo o cálculo da empresa, a partir de R$20 mil é possível fazer uma economia de R$300 por mês na conta. Em 6 ou 7 anos, o investimento se pagaria. Mais acessível ainda é este segundo uso para placas que captam energia do sol. Neste caso, exclusivamente para esquentar água do chuveiro, o vilão da conta de luz de muita gente. Sistema residencial para uma família de 4 a 5 pessoas, num padrão comum, ele começa com um investimento de R$2 mil, sendo que a família passa a economizar já no primeiro ano R$960 na conta de luz dela. Porque a partir do primeiro momento que ela instala o equipamento, ela deixa de utilizar a energia elétrica para o aquecimento de água. Balança comercial brasileira registra em agosto superávit de 2,689 bilhões de dólares. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, é o melhor resultado para meses de agosto desde 2012 e é mais que o dobro do saldo registrado há um ano. O resultado da balança comercial ainda está refletindo a forte queda das importações por causa da fraca atividade doméstica e da alta do dólar. No mês passado, as importações caíram quase 34% em relação a agosto de 2014. Papa Francisco autoriza os padres a perdoar durante o Ano Santo da Igreja as mulheres que fizeram aborto. Em carta, Francisco diz que conhece bem as condições que levam as mulheres ao aborto e sabe que esse é um drama existencial e moral, uma decisão angustiante e dolorosa. Para os católicos, o aborto é um pecado tão grave que as mulheres que o praticam são excomungadas. Normalmente, só bispos diocesanos podem perdoar abortos. O Ano Santo é um período em que a Igreja Católica concede graças espirituais, como perdoar os pecados. Ele acontece a cada 25 anos. Mas pode ser antecipado quando o Papa sente a necessidade de passar uma mensagem. E vamos agora ao comentário de política internacional com João Batista Natali. O Papa Francisco tem sempre alguma novidade e vocês acabaram de ver. Dessa vez ele encaminhou uma carta aos organizadores do Ano do Jubileu, que a Igreja Católica abrirá em dezembro. Será um ano reservado à misericórdia. E é com base na misericórdia que o Papa recomenda que os padres concedam absolvição às mulheres que praticaram aborto, mas só se elas estiverem arrependidas. Vejam bem, o Papa não deu nenhum passo na direção do reconhecimento do direito da mulher de interromper uma gravidez indesejada. Ele e a Igreja continuam a acreditar que o aborto é um grande pecado.
Mas até agora a mulher que dissesse ao confessor que tinha abortado corria o risco de excomunhão. O que mudou é que o pecado pode ser absolvido. É mais ou menos a mesma tolerância que o Papa Francisco tem demonstrado com os homossexuais. Não apoia, não estimula, mas compreende que na comunidade gay muita gente seja sinceramente devota do catolicismo. Mas vejamos o aborto. Um relatório das Nações Unidas diz que são 23 os países em que a gravidez pode ser livremente interrompida. Na América Latina é o caso apenas do Uruguai, de Cuba e da Guiana. Na União Europeia é o caso de quase todos os países, com exceção da Irlanda e da Polônia, onde o catolicismo, aliás, é muito forte. Vejamos no Brasil. O Sistema Único de Saúde registra 205 mil internações anuais de mulheres que tiveram complicações depois de um aborto mal feito. Uma ONG que acompanha a questão calcula que os abortos sejam por aqui 685 mil por ano. E com o perdão que eu peço ao Papa Francisco, não é uma questão religiosa ou moral, é uma questão de saúde pública. Por que é então que não legalizam o aborto? Precisaria passar pelo Congresso, mas a bancada religiosa e conservadora não permitiria que o Brasil fosse tão longe. É assim que o mundo gira. Boa noite. O Brasil é um dos 10 países que mais desperdiçam comida no mundo, cerca de 30% de tudo que é produzido. E para diminuir essa triste estatística, empresas mantêm parcerias com programas que reaproveitam esses alimentos. Paulo e Tiago recolhem tudo o que está em condições de consumo, mas que já não agrada os olhos dos compradores nas prateleiras. Eles foram capacitados para atuar no programa Mesa Brasil. Por exemplo, essa aqui, ó. Ela está aberta aqui, ó, já tem contaminação, então não dá mais para levar. Então a gente descarta, vai direto para o lixo, e não tem como levar para a instituição. Oferecida pelo SESC em todo o país, a ação faz parcerias com empresas e redes de supermercados para evitar que tanta comida vá parar no lixo. Uma das barreiras que a gente precisa vencer ainda está nessa área, da gente conseguir convencer todas as pessoas que produzem ou que comercializam alimentos de que eles podem doar, né? De que aquele alimento que perdeu o valor comercial, né? Mas que ainda está próprio para o consumo, pode chegar na mesa de quem mais precisa. Há 3 anos, este sacolão na zona leste de São Paulo doa ao menos 400 quilos de produtos todos os meses. Por aqui, laranja e batata são maioria dentre as doações. Já as verduras, que precisam estar sempre frescas, acabam sendo descartadas. Nosso funcionamento é de terça a domingo, né? E durante essa semana sempre sobra alguns alimentos, vão sobrando alguns alimentos mais batidos. E desses alimentos nós vamos separando, tirando-os da banca, para que na terça-feira o Mesa Brasil possa vir retirar esses alimentos. Só no estado de São Paulo, por mês, o programa recebe 300 toneladas de alimentos doados. Parece muito, porém o universo do desperdício é ainda maior, já que não é regulamentado por uma legislação específica. Não é permitido, por exemplo, que os restaurantes doem refeições prontas. Em apenas um dia, o Brasil chega a desperdiçar 40 mil toneladas de alimentos, o que daria para alimentar 19 milhões de pessoas também em um dia. E grande parte desse desperdício acontece especialmente aqui na cozinha, na hora de preparar a refeição. Sabendo disso, Dona Maria Cecília, cozinheira de um centro social que recebe as doações, capricha. Quando vem maduro demais, tá? Já passou um pouquinho do ponto, tem uma técnica especial? Geralmente é um preparo mais rápido, porque ele já não está verde, né? Está mais maduro, mas o preparo é o mesmo, sendo que ele fica menos no fogo. Diariamente, a cozinha da entidade, também na Zona Leste, recebe uma variedade de alimentos que complementam o cardápio de mais de 200 crianças e adolescentes. Nossos atendidos aqui são de alta vulnerabilidade, né, social. Então, como não tem esse alimento em casa, aqui eles são bem alimentados.
E voltamos a falar da Operação Lava Jato. A Polícia Federal indiciou o deputado e presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Arthur Lira, e o pai do parlamentar, o senador Benedito de Lira, ambos do PP, por suspeita de corrupção passiva. O relatório da investigação foi entregue ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com a denúncia, Arthur e Benedito Lira tiveram dívidas de campanha eleitoral pagas pelo doleiro Alberto Youssef e receberam propina em doações oficiais saídas do esquema de corrupção na Petrobras. Ao jornal Folha de São Paulo, eles disseram que só vão se pronunciar quando tiverem acesso ao documento. O novo tom do PSDB na oposição ao PT e ao governo Dilma é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E o nosso entrevistado é o deputado estadual Pedro Tobias, tucano histórico, na 5ª legislatura na Assembleia Legislativa de São Paulo e presidente do Diretório Estadual do PSDB paulista. Deputado, obrigada. Obrigado, Maria. Eu quero começar, deputado, com algo que foi surpreendente. O governador Geraldo Alckmin, sempre tão comedido, cauteloso no uso das palavras. No dia da filiação do governador do Mato Grosso, Pedro Táxi, filiação ao PSDB, Alckmin subiu um tom que ninguém entendeu direito o que foi aquilo. Textualmente, para o nosso telespectador saber exatamente a que eu estou me referindo, Geraldo Alckmin disse: temos de nos livrar dessa praga que é o PT. O PT do desemprego, da inflação, PT dos juros pornográficos e da praga do desvio do dinheiro público. Foi assim que Geraldo Alckmin falou e, por sinal, hoje repetiu. Hoje ele repetiu exatamente isso. O que é que está acontecendo? Por que Geraldo Alckmin resolveu soltar o verbo desse jeito? Eu acho que o PSDB está atrasando, porque precisa escutar a rua. Na primeira manifestação devia participar, porque não podemos ficar lá em cima de muro. Porque hoje, divisor de água que está acontecendo no Brasil, não sabe se amanhã que vai dar. Todo dia tem uma surpresa. A opinião minha pessoal, PSDB atrasou. Não adianta ficar lá em cima de muro para alguém sonhar ser presidente da República. A população está exigindo, cada um coloca ponto de vista dele, claro, sem pedalada nenhuma, e amanhã eleitor pode votar para A ou B. Com isso, a população pode votar claro, não é escondido, não mostra marqueteiro hoje, até hoje, marqueteiro que produz candidato. Precisa de candidato natural. Isso que podemos depois cobra dele, que ele prometeu, que ele falou, não foi preparado por marqueteiro, mas por ele mesmo. E Alckmin, por que bateu tão duramente no PT? Olha, normal, não sei, Alckmin normal, uma pessoa mais quieta, educada, tá, não é muito agressivo, mas está chegando um ponto, o Geraldo também precisa mostrar a situação que está acontecendo, que população na rua está exigindo de nós. Nossa classe política, assumimos, entendemos que esse povo está saindo na rua, esse povo da rua vai trocar gente, porque não tem mais muito de esperar. Afinal, o que o PSDB quer? Porque parece que não há uma unificação no discurso, né? Cada um está falando uma coisa que é semelhante, mas não é igual. O PSDB quer a renúncia de Dilma, ou quer o impeachment de Dilma, ou quer que ela vá até o fim do governo, como disse Aloysio, sangrando. Olha, eu acho a renúncia, o impeachment, precisa uma coisa muito séria, porque derrubar um presidente da República com mais que 50 milhões de votos, não podemos brincar para qualquer coisa. Eu acho que precisa apurar, tanto no Tribunal de Contas, tanto no Justiça Eleitoral. Não pode depender de vontade nossa. Mas hoje eu vejo o país, melhor frase de Fernando Henrique, ela devia pedir demissão. Eu vejo a situação dela, igual eu como cirurgião, alguém abrir barriga, está perdido. Achou dificuldade, não sabe o que vai fazer. Vamos testar cada dia uma coisa. Ele está sangrando, barriga está morrendo. Precisa, essa hora difícil, precisa um profissional, como na cirurgia, um profissional de gabarito, toma a situação e
bota rumo para o Brasil. Hoje, o senhor está parecendo Michel Temer, que falou que precisa alguém nesse país para dar um jeito nessa crise. O senhor pensa isso também? Eu acho e quem é esse alguém? Olha, eu acho hoje, porque na época foi derrubado o Collor, se não teve acordo com o vice-presidente, não caía Collor. Por bem ou por mal, hoje, ao meu ver, devia cair Dilma, Eduardo, presidente do Senado, e Michel faz um governo suprapartidário sem reeleição. Porque se tem reeleição, não agora, aceita. Como é que o senhor avalia, já que o senhor falou em Michel Temer também, como deveria ser, no seu entender? Michel Temer, primeiro, teve aquele discurso que alguém precisaria dar um rumo, né, para a superação da crise. Depois disso, ele largou a coordenação política do governo Dilma. Depois disso, ele se reuniu com os empresários e assumiu compromissos de mudança para a superação da crise econômica. Michel Temer está tendo, assim, atitudes de que ele possa personificar aquele alguém. Ele está assumindo uma liderança política descolada do governo Dilma. O senhor identifica sinalização nesse sentido? Sem dúvida, eu acho que está sinalizando para isso e precisa alguém sinalizar. Porque hoje, como falei, governo sem rumo. Um dia fala uma coisa, no dia seguinte muda. Precisa, hoje, a crise não é econômica, mas política também. Ninguém sabe que vai dar. Se por isso, tanto Michel ou tanto outra saída devia ser feita, mas Michel está assumindo esse papel como ele pode ser, na época, como derrubamos Collor. Agora, no dia que o senhor, mais uma vez, foi guinado à presidência do diretório... Essa é a segunda vez, A segunda vez, no diretório estadual do PSDB, aqui em São Paulo, o senhor lançou a candidatura de Geraldo Alckmin à presidência da República, que foi surpreendente também. Aquela sua atitude deixou os partidários de Aécio Neves ouriçados. Foi temerário ter lançado Alckmin, candidato à presidência? Para quem viu aquilo, sugere que o senhor não fez aquilo à revelia de Alckmin, que ele devia estar de acordo. O senhor não faria sem ele concordar. Isso não aumenta um racha no PSDB que é contraproducente para o partido que quer chegar à presidência da República? Eu acho não. Primeiro, Geraldo não estava sabendo de nada. Foi surpresa? Foi surpresa. Eu acho que precisamos, nós no PSDB ou no Brasil, se depende de mim como presidente hoje, todas as prefeituras serem disputadas dentro do PSDB para, tipo, prévia ou primária, que seja. Isso é democracia. Disputa dentro de seu partido, perde ou ganha, não é seu inimigo. Faz movimento, ânimo para partido. Eu acho Aécio Neves, outra vez, eu que trouxe ele para São Paulo, como tanta expressão estava contra mim para não trazer. Eu acho que temos Serra, excelente candidato, tem Geraldo e tem Aécio. Eu, como presidente de PSDB de São Paulo, meu candidato é Geraldo Alckmin. Mas tem tempo para discutir. E Geraldo, que sai de governo de São Paulo, sai um peso grande, governador de São Paulo. Mas nós temos 3 candidatos. E o único partido que pode despachar candidato de todo lado. Não falta candidato para nós. Tem vantagem e desvantagem. Não. Mas, de qualquer forma, eu quero saber, o senhor vai ser candidato a prefeito da sua cidade, Bauru? Não. Meu ciclo já acabou. Nós precisamos entender. Chegou uma fase da vida, precisa abrir espaço para mais jovem. Ok. Essa, sem dúvida nenhuma, último de meu tempo, 5 mandatos, deputado, 2 de vereador, eu acho que chegou no fim e abre espaço para mais jovem. Senão, vai continuar A, o B, o C saindo. Se você não cansa de eleitor, eleitor cansa de você. Muito obrigada, deputado. Obrigado. Uma boa noite. Tá, obrigado. Gamberini. Você vai ver a seguir a preparação da seleção brasileira de futebol para os amistosos nos Estados Unidos. E mais um capítulo da crise dos imigrantes na Europa. A Hungria fecha a estação de trem mais uma vez e centenas de refugiados protestam. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram.
tratamentos de beleza também evoluíram. Imecap Anti-Sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio mora em São Paulo e veio pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito demorou mais para chegar. Foram 400 quilômetros com o seu Domingos, o motorista do caminhão. Eles vieram pela rodovia Presidente Dutra até chegarem às mãos da Ana, chefe do restaurante. Diferente do Sérgio, que veio de metrô, a Ana pegou a rodovia dos Bandeirantes e logo estava com as mãos na massa, ou melhor, na farinha. Farinha que veio com o Zeca, motorista de outro caminhão. O Zeca pega cedinho a Castelo Branco, porque se ele atrasasse, a Ana não teria farinha, o palmito não teria massa, o Sérgio não teria comido a melhor torta de palmito da sua vida e a torta ficaria assim. É para facilitar a vida do Sérgio, do seu Domingos, da Ana, do Zeca e a sua, que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos, para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Não importa o continente, o endereço, a distância. Com o Sedex Mundi, os Correios oferecem para você uma rede internacional de entregas em mais de 200 países. Sedex Mundi é o mundo logo ali e com o mesmo padrão de qualidade. A sua encomenda entregue no prazo combinado. Hi there. Chef. Bem na hora. Let's go, everybody. We'll open in 30 minutes. Serviços internacionais. O mundo mais perto de você. São Paulo está em transformação, com um grande conjunto de obras contra enchentes onde a cidade mais precisa. Na Zona Sul, com a construção de 2 piscinões e a canalização do Córrego Cordeiro. Na Zona Oeste, com a ampliação da capacidade de drenagem dos córregos Sumaré e Água Preta. É assim que transformamos São Paulo numa cidade mais moderna e mais humana. Prefeitura de São Paulo, fazendo o que precisa ser feito. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. Imecap Anti-Sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. Quer dizer que a gente vai participar das discussões que vão definir as prioridades do Brasil nos próximos anos? Isso, e sabe o que é melhor? O povo vai ter voz nessas decisões. Tá, mas e como é que tanta gente vai conseguir falar com o governo federal? Tá aqui, ó, no site dialoga.gov.br. Lá todos os brasileiros vão poder votar nas medidas que acreditam mais e o melhor, sugerir novas ideias para o Brasil avançar. Dialoga Brasil. Você fala, o governo federal escuta e o Brasil avança. Vamos agora às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Michele Janela. A seleção brasileira de futebol se prepara para os amistosos desta e da próxima semana em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E nesses primeiros dias, os veteranos recebem aqueles que jogam pela primeira vez na equipe nacional, não é, Michele? Verdade, Gamberini. No sábado, o Brasil enfrenta a Costa Rica e na terça-feira da semana que vem, os Estados Unidos. Todo mundo fica feliz de chegar à seleção brasileira. Os veteranos não escondem o orgulho. Sempre que entrava em campo com a camisa da seleção, se precisasse morrer ali dentro, eu morria, porque é um orgulho para mim, para todos os meus familiares, que sempre torceu por isso, sempre fui eu com isso. E os novatos, como os goleiros do Grenal, Alisson e Marcelo Grohe, também demonstraram o orgulho de vestir a amarelinha. Sonho de todo atleta, né? Fazer parte da seleção principal. Cresci com esse sonho dentro de mim, desde que iniciei a minha carreira. A responsabilidade de servir a seleção, de jogar aqui é muito grande. Está falando de um país, de uma nação representando, né, milhões de pessoas. Meio de campo do Santos, Lucas Lima também está sorridente com a oportunidade, mas apreensivo com o famoso discurso que os calouros da seleção são obrigados a fazer. Vamos ver, na hora certa a gente vai fazer. Tá algo preparado já? Escreveu? Você pensa em falar algumas coisas, mas eu sei que na hora o nervosismo não vai deixar você
você pensar nisso aí que você planejou, então vou deixar natural, que sair na hora vai ser. No sábado, às 5 da tarde, horário de Brasília, os comandados de Dunga vão fazer o penúltimo amistoso antes do começo das eliminatórias para a Copa de 2018. O adversário da vez será a Costa Rica, equipe que surpreendeu no Mundial realizado ano passado no Brasil. E hoje o Corinthians faz 105 anos e continua firme na liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo em dia de festa, o time se prepara para o duelo de amanhã contra o Fluminense em Itaquera. Eu sou um privilegiado em fazer parte dessa história, o Corinthians com todos os seus torcedores, todas as suas famílias. Eu me sinto honrado de estar com o técnico do Corinthians e sempre cuido muito da minha atividade profissional para poder honrar a grandeza que ele tem. Fluminense no seu contexto, Henderson, seu trabalho, o momento de cada um, a essência, uma equipe que passou e está grande parte da competição entre os melhores, as melhores equipes, oscilando um pouquinho porque todas oscilam, como nós também, mas com um nível de qualidade muito alta. Vai ser de novo amanhã. Um dia depois de demitir o técnico Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro já tem um novo treinador. Pois é, a diretoria do time confirmou o Mano Menezes para a vaga. A estreia está programada para o jogo de domingo contra o Figueirense no Mineirão. O ex-técnico da Seleção Brasileira e do Corinthians precisa afastar o Cruzeiro da zona de rebaixamento. O time tem 6 vitórias em 21 jogos na temporada e está na 16ª colocação com 22 pontos, como o Goiás e o Coritiba. E segundo a diretoria, a apresentação oficial de Mano Menezes acontece na quinta-feira, mas o treinador já vai acompanhar o jogo de amanhã contra a Ponte Preta. E ainda, segundo a diretoria, o contrato de Mano Menezes com o Cruzeiro vai até 2017. Mano Menezes Gamberini, que estava desde o ano passado, já tem um ano que está desempregado, desde que ele deixou o Corinthians ele não estava trabalhando, estava se reciclando, fazendo alguns cursos e agora volta para o Cruzeiro. É um treinador retranqueiro que vai ter que mesmo fechar ali a equipe para tirar o time dessa zona, quase zona de rebaixamento. E a seleção? O que você achou da seleção brasileira? A questão da seleção brasileira é que eles convocam os melhores jogadores e desfalcam os clubes aqui para o Campeonato Brasileiro. Então, sem Lucas Lima, o Santos, sem o Elias, o Corinthians, isso prejudica muito. E essa é a grande reivindicação dos clubes, a questão do calendário, adequar o calendário do Campeonato Brasileiro com os jogos da seleção e tudo mais. Então, é bem complicado isso, né? Mas agora vamos ver como vai ser o desempenho do Brasil contra a Costa Rica aí no próximo final de semana. Kaká é titular e como tá bonito esse rapaz, né? Mas titular e tá jogando um bolão, viu, gente? Tá bom. Obrigado, Michele. Parabéns, Corinthians, 105 anos. Parabéns aos corintianos todos. Mesmo. Obrigado, Michele. Até amanhã. Juliana? Crise dos refugiados e imigrantes na Europa. Hungria volta a fechar a estação de trens e centenas de pessoas protestam. Cerca de 1000 pessoas mostravam as passagens gritando Alemanha e liberdade. O protesto aconteceu do lado de fora da estação de Budapeste, que chegou a ficar completamente fechada durante uma hora. Dezenas de imigrantes sem documentos foram obrigados a sair. O governo húngaro alega que está cumprindo a legislação da União Europeia e só vai permitir a passagem de quem tiver passaporte válido. O pedido de asilo deve ser feito no país de entrada na União Europeia e o requerente deve aguardar lá até que o pedido seja processado. Antes do fechamento da estação, milhares de pessoas embarcaram em trens para a Áustria e a Alemanha. Mais de 3.600 pessoas chegaram ontem a Viena e pelo menos 2.000 pessoas seguiram viagem até Munique. As autoridades se desdobram para registrar e alimentar os estrangeiros. Voluntários colaboram no acolhimento das famílias. Em Berlim, centenas de pessoas acampam em frente ao Ministério de Assuntos Sociais, à espera do registro. Refugiados sírios se referem à chanceler alemã como Mama Merkel, por causa da compaixão que a líder do país tem expressado na crise dos imigrantes. Sobe para 3 o número de policiais mortos nos confrontos de Kiev, na Ucrânia. A polícia usa imagens dos distúrbios para identificar os responsáveis. O vídeo gravado por um celular mostra quando um homem joga granada que matou 3 policiais e feriu mais de 100. Na aproximação das imagens, é possível ver que ele usava máscara. Os distúrbios aconteceram ontem em frente ao parlamento,
logo depois da aprovação em primeira leitura de uma reforma concedendo mais autonomia ao leste separatista. Os ultranacionalistas são contra a reforma exigida pelo acordo assinado em Minsk para um cessar-fogo na guerra que já provocou 6.800 mortes. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, visitou os soldados feridos e prometeu que vai encontrar os responsáveis pelos distúrbios. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu te espero em nossa edição das 10. Até daqui a pouco. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Confira um bate-papo com a coreógrafa Adriana Sade no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.